Você tem 10 minutos para lavar a louça, arrumar seu quarto e você pode ouvir esse vídeo enquanto faz isso. O tema de hoje, pintura. Sejam bem-vindos a mais um Obsessões Passageiras. O podcast que te tira do vórtice das redes sociais e te faz fazer algo produtivo em apenas 10 minutos. Hoje vamos falar de pintura e Bob Ross, tá? Bob Ross também. Porque eu sou obcecado por Bob Ross e eu tive minha fase de pintor ali, de pintor, né, de pintura. Por quê? Porque Bob Ross foi uma coisa que eu assisti. Vamos falar primeiro quem que é Bob Ross, né? Se você não conhece Bob Ross foi um pintor barra personalidade de televisão dos anos 90, 80, eu acho, que faleceu nos anos 2000 aí, porém ele ficou muito famoso após a morte dele por conta do YouTube, por conta das redes sociais, que é muito grande na internet os vídeos dele, né, que são, o que são os vídeos dele? São os programas de televisão antigos dele, que ele pintava quadros de, né, landscape, né, de quadros de natureza, de locais, de montanhas, de riachos, de rios e de céu e de árvores e tudo mais, né? O Bob Ross é basicamente esse cara. Você já deve ter visto o vídeo dele e tal pela internet. É um gringo lá americano que faz essas coisas. Enfim, é muito, muito da hora os vídeos dele. E o que aconteceu? Eu já falei sobre isso no episódio de ASMR, quem não escutou o episódio de ASMR, mas eu escutava Bob Ross antes de dormir. Colocava na televisão e ficava escutando Bob Ross porque é muito relaxante Bob Ross. E eu acho que é mais por conta disso que ele fez sucesso. Eu acho que ele fez mais sucesso por conta da personalidade dele, por conta da mensagem dele, né, por conta dos vídeos, do que pelas pinturas em si. Apesar das pinturas dele serem absurdamente fodas, assim, são muito boas as pinturas do Bob Ross. Mas por conta de eu ficar escutando todo dia antes de dormir Bob Ross, eu criei muito uma apreciação por pintura e pelo Bob Ross em si, e eu via o tanto que fazia bem pro cara, né, pintar, e o tanto que era legal pra ele pintar. O que é basicamente o Bob Ross? Ele fica tipo assim, happy little trees, né, ele fala que não existem erros, apenas happy accidents, happy little accidents, né, enfim, não existem erros, apenas acidentes felizes, né. Enfim, ele só tem mensagens positivas, assim, o Bob Ross. É um cara muito, muito fofo, assim. E aí, por conta disso, eu fiquei vendo lá ele pintar. E qual que é a grande sacada do Bob Ross? Que é uma coisa que eu fui estudar depois, porque eu queria pintar quadros como o Bob Ross. Ele faz um negócio que é mais fácil para iniciantes, porque ele pinta... acrílico? Não, eu esqueci. Não, ele pinta em óleo, só que ele passa uma camada de liquid white, que ele chama, né? Liquid white, que é branco líquido, sei lá, no Canva, né? Ele põe no Canva, assim, no Canvas? Qual é o nome disso? No quadro, né? Na tela, ele põe na tela uma camada desse líquido branco aí, que é uma mistura lá de tinta branca com outro negócio, que aí quando você pinta em cima disso, as cores misturam mais fácil, né? Mais facilmente. Por quê? Porque isso é mais fácil para iniciante. Porque se você for pintar a óleo direto, sem ser iniciante, é muito difícil, né? As tintas não misturam muito bem e tal. Quando você faz isso, fica mais fácil. E é o método dele. Ele fala isso em todos os episódios lá do programa dele, que tem uma camada de liquid white e tal. Inclusive hoje vende, tem produto Bob Ross lá que vende tudo isso, vem o liquid white junto. Enfim, é por isso que é mais fácil pintar do método Bob Ross ali, no método Bob Ross. Foi a grande sacada dele, o liquid white. E aí eu vi tanto vídeo que eu falei, eu vou pintar. Comprei todas as coisas possíveis de pintar lá, comprei quadro, né, comprei tela, comprei uns pincéis, comprei umas cores, um kit de cores lá. E aí eu fiz o tal do liquid white também, que você tinha que comprar tinta branca e alguma outra coisa, eu esqueci, mas tem um tutorial no YouTube que você faz uma mistura lá de tinta branca com alguma outra coisa, é fedido o negócio, eu lembro disso. Aí você mistura, aí você passa no quadro. E, mano, vou falar que deu certo o meu liquid white. Como eu já vi muito Bob Ross, eu fui pintar e eu percebi que estava acontecendo o que acontece com ele. Misturava facilmente as tintas, né? Quando você jogava uma cor em cima da outra, você passava um pouco assim o pincel, misturava.
E aí, o meu plano era assim, eu quero pintar seguindo o Bob Ross, né? Eu assisto esse cara toda hora, tô ouvindo ele pra dormir e nunca pintei junto com ele, que o programa é pra isso, né? O programa é um tutorial, basicamente, pra você ver como o Bob Ross era à frente do seu tempo, né? Nos anos 90 lá, ele tava fazendo tutorial de pintura, né? Que, pô, hoje em dia é a coisa mais comum do mundo, né? Ficar vendo tutorial. Mas era um programa de TV. E esse programa de TV era, tipo, no máximo meia hora, 20 minutos, ele tinha que pintar um quadro. Enfim, então é muito rápido, ele vai indo muito rápido e tal, ele faz com uma facilidade absurda. Se você nunca viu o Bob Ross pintando, ele faz parecer que é muito fácil pintar. Então eu fui seguir o tutorial lá. E aí, duas coisas que eu não estava preparado. Eu fui seguir no celular o tutorial. Ele é muito rápido. Esse é um detalhe que eu não estava preparado. Ele faz muito mais rápido do que eu as coisas, então eu tinha que ficar pausando. E também, essa era outra coisa, é um saco ficar pausando, sua mão tá suja de tinta e tal, eu tinha que pegar o celular, não sabia onde colocar o celular, então eu acho que você tem que ter um setupzinho pra pendurar o celular em algum lugar e ficar pausando e play o vídeo. Se você tiver uma TV, acho que daí é bem mais fácil, que você fica no controle remoto lá, pause, play, pause, play, pause, play. Mas do jeito que eu fiz ali, eu tinha o quadro e o celular, e eu tinha que pintar. Enfim, eu pintei, segui o tutorial lá, era um tutorial de uma natureza qualquer lá, tinha que ter... não tinha água nesse, eu acho. Era só o céu e a mata. E eu fui fazer o tutorial e não ficou nem um pouco parecido. Ficou horrível, ficou muito ruim comparado do Bob Ross, não chegou nem perto dele. No começo eu tava bem, no começo eu tava assim, nossa, eu fiz a primeira camada aqui fácil, né? O céu ficou bonito, a grama ficou bonita, só que eu errei, logo de cara eu errei na proporção, teve muito mais chão do que devia ter, tinha que ter sido muito mais céu e muito menos chão, só que ficou tipo metade chão, metade céu, por isso que ficou pior, principalmente por conta disso. E a outra coisa que eu não percebi é que as árvores que ele faz com uma maestria absurda, porque eu fui tentar fazer árvore, as minhas árvores ficaram horríveis. Eu queria ter o quadro aqui, eu acho que tá guardado lá em algum lugar no depósito. Mas depois eu pego, em algum episódio eu mostro o quadro que eu pintei do Bob Ross. E acho que foi o único quadro que eu pintei. Não, eu pintei 2 quadros, porque depois desse quadro eu pintei outro com a ajuda da minha namorada. E minha namorada, ela é artista, assim, ela é ilustradora, ela desenha, ela pinta, aquarela e tudo. Então o segundo quadro ficou realmente bonito. O segundo quadro ficou muito bom porque ela me ajudou. Então ela fez uma árvore bonita, fez os galhos da árvore, colocou, né, as folhas e tal. Ficou realmente bom o segundo quadro. O primeiro quadro, que foi só eu pintando, não ficou bom, mas o segundo quadro que ela participou ficou bom. E aí depois parei, passou essa fase aí, nunca mais pintei. Eu quero voltar a pintar, porque só de ficar falando aqui tá me dando vontade de pintar. Eu tenho que arranjar um cantinho, assim, porque eu tinha meu cantinho lá, aí depois mexemos aqui em casa e tive que mudar de lugar as minhas coisas de pintura lá e estão guardadas agora até eu achar um lugar novo. Mas acho que agora eu sei onde que eu vou pintar. Aí toda essa fascinação por Bob Ross e pintura, saiu o documentário do Bob Ross também, eu fui assistir e fala um monte de coisa sobre o Bob Ross, sobre a vida dele e tudo mais. E no fim é meio triste porque o nome Bob Ross, a marca Bob Ross, é de uma empresa lá, nada a ver. E o filho dele, Steve Ross, não ganha nada de dinheiro, né, de grana das coisas da marca Bob Ross, que é gigantesca. Então toda vez eu me sinto mal agora por assistir, tipo, live de Bob Ross, que eles fazem live, né? Só que essa live aí não tem nada a ver com o Bob Ross, então, porque não tá nenhum dinheiro tá indo pro filho dele. E no documentário explica isso, que é mó triste, que tipo, o Bob Ross queria meio que passar as coisas pro filho dele. Então tem uns episódios que tem o filho dele, que chama o filho dele. Inclusive tem uns episódios que chamam os esquilos. Ele é muito da hora, o Bob Ross. Ele chama uns animais, aí mostra os animais e tal. Enfim, entrevista o filho dele bastante nesse documentário, entrevista uma galera. E assim, dá pra ver que a empresa Bob Ross meio que sacaneou o filho dele, porque o filho dele ficou de fora, não fez vídeo. O Bob Ross queria que o filho dele fizesse os programas, o filho dele pinta mó bem e tal. Só que ficou uma marca, virou uma marca Bob Ross, aí eles vendem, sei lá, equipamentos de pintura, vende um monte de mercadoria lá Bob Ross, sendo que a família Ross não ganha nada com isso, pô. É mó sacanagem, é mó triste. Enfim, conta um pouco mais sobre o Bob Ross, como ele não gostava do cabelo afro dele lá, que ele fez, né, uma permanente e tal, porque virou uma marca, né, a marca do Bob Ross é aquele cabelão dele, só que no documentário conta que ele não gostava, só que ele tinha que manter pela marca, né, que doideira isso, porque é tão icônico, né, eu nem imaginava que o Bob Ross não gostava daquele cabelo, porque pra mim Bob Ross é aquele cabelo lá, tá ligado? É muito icônico, velho. Mas enfim, pra você ver o que as pessoas fazem pra
criar um brand, né? Criar uma marca, velho. E lá conta também como ele treinava várias vezes antes dos episódios pra poder fazer o quadro em 20 minutos, 30 minutos, né? Que era o tempo do programa. Então ele tinha que treinar, ele pintava o mesmo quadro várias vezes pra chegar no programa e fazer rapidão, velho. E ele não parece isso. Tipo, você vê o programa, parece que ele tá muito tranquilo, tudo certo, parece que é muito fácil pra ele mesmo, mas o cara tinha que treinar pra você ver, mano. Não é tão simples quanto parece. Mas é isso, essa foi a Obsessão Passageira de hoje. Comenta aí se você já pintou antes, se você conhece o Bob Ross. Comenta também o que você fez enquanto ouvia esse vídeo, se você lavou a louça, se você arrumou o quarto, se você fez, né, skincare, se você escovou o dente, todas essas coisas. Como sempre, o podcast também está disponível no TikTok, no YouTube e no Spotify. Agradeço o apoio de todos e até a próxima Obsessão Passageira. Falou!